Olá, colegas. Meu nome é Débora Laurino, sou professora do Instituto de Matemática, Estatística e Física e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência no uso das tecnologias no ensino, para que a gente possa pensar na organização de nossas aulas nesse momento que estamos de isolamento social. Para iniciar, precisamos pensar no nosso objetivo maior, que é incluir os nossos estudantes em nossas dinâmicas de aula, em nossas dinâmicas da universidade. Para que possamos pensar nas nossas disciplinas, precisamos primeiramente conhecer a situação dos estudantes, do conjunto de estudantes que estão nas nossas disciplinas. Conhecer significa saber que tipo de acesso, qual o contexto familiar que eles se encontram, qual o contexto emocional e social. Para isso, a universidade já fez um questionário para os estudantes e também para os nossos professores, para poder identificar esses diferentes contextos. A partir, então, desses questionários, nós podemos pensar em planejar e desenvolver as nossas atividades utilizando alguns recursos tecnológicos para interagir com os estudantes nas diferentes situações identificadas. Bom, esses diferentes recursos, eles são tanto para que a gente possa expor, para que a gente possa comunicar os nossos alunos, como para que a gente possa interagir, também ter o retorno deles e poder fazer uma conversa que não é a conversa que estamos acostumados em sala de aula e em tempo real. Bom, identificar as tecnologias e recursos que conhecemos é fundamental. Muitas vezes utilizamos algumas tecnologias não na nossa ação profissional, mas utilizamos nas nossas relações sociais. Porém, identificá-las é importante para que a gente possa pensar em como compô-las dentro da nossa proposta educacional, das diferentes disciplinas em que atuamos. Então, trouxe aqui alguns recursos, né? O Google Acadêmico, os periódicos da CAPES, o WhatsApp, o Netflix, o Instagram, o Moodle, que é uma ferramenta que praticamente todos nós da universidade já estamos utilizando há algum tempo, a webconferência. Bom, também é preciso que a gente se pergunte e que a gente organize o material que a gente possui. Que material eu possuo para essa disciplina que estou pensando, planejando? Que material digital eu encontro na internet ou que eu já tenho que possa me ajudar a compor essa disciplina, a compor as minhas aulas? Como será a dinâmica de cada unidade que compõe essa disciplina? Porque as unidades que compõem a disciplina, às vezes elas são mais teóricas, às vezes elas são mais práticas, elas dependem da interação do aluno para que a gente possa continuar na próxima unidade. Então, como que vou compor, identificar, organizar essa informação e esse retorno do meu estudante? Tem algum colega que trabalha nessa mesma disciplina com de outras turmas, em diferentes cursos? Será que eu posso trabalhar junto com esse colega, se eu tenho uma dinâmica parecida, se os conceitos que são abordados, tanto para um curso quanto para outro, são os mesmos, eu posso organizar conjuntamente essa disciplina? Isso é importante, né? Claro, é importante no momento que eu me afino com esse colega e que ele pode produzir uma unidade, eu posso produzir a outra, depois a gente organizar esse material compondo, por exemplo, uma disciplina de cálculo que é oferecida para vários cursos. Como vou avaliar? Como vou avaliar o meu aluno nessa disciplina? O que é importante que esse meu aluno saiba? Que mecanismo dispõe para propor que meu aluno demonstre sua aprendizagem? Como acompanhar o desenvolvimento das atividades do meu aluno para avaliar? Esse vai ser o último assunto que nós vamos abordar, mas ele é fundamental que esteja já desde o início do planejamento, porque eu planejo também de acordo com aquilo que eu quero considerar importante para avaliar o meu aluno. É preciso
pensar na dinâmica da aula. Eu vou utilizar textos, eu vou usar, vou indicar alguns livros básicos para os meus alunos, tem algum software específico que eu uso nessa disciplina. O retorno dos estudantes, eu vou pedir que eles retornem textos, listas de exercício, por exemplo, que eles façam no papel, tirem foto e me enviem, que eles gravem áudios, que eles gravem vídeos e possam me enviar. Como vai ser o retorno do estudante das atividades solicitadas? A interação, como eu vou interagir, conversar com o meu estudante? Pelo fórum disponível no Moodle, por e-mail, ou ter um grupo no WhatsApp? Vou fazer algumas webconferências para todos, por grupos, né? Posso fazer 5 alunos de cada vez? Como vou fazer? Isso é importante eu pensar também nesse momento de planejamento. Vou trabalhar, vou propor trabalhos individuais ou em grupo? Como vai ser? Como vai se dar essa proposta? Então, eu trago, como eu disse para você, sou professora do Instituto de Matemática, sou professora de Matemática e de Educação Matemática. Então, eu trago algumas sugestões a partir do material que eu possuo, né, da minha aula de matemática, na área de matemática, que eu trabalho com métodos numéricos computacionais, e na aula de Educação Matemática, que uma das disciplinas que eu trabalho é Educação Matemática e Docência 3. Essa primeira disciplina é uma disciplina que eu ministro ela sempre presencialmente. Eu nunca ministrei esta disciplina à distância, mas eu uso o Moodle para trabalhar com os alunos. Proponho trabalhos, alguma aula foi proposta à distância por uma situação ou outra, mas eu nunca trabalhei essa disciplina à distância. Já a disciplina de Educação Matemática e Docência 3, ela é uma disciplina presencial, mas que em caráter excepcional, em 2019, eu ministrei à distância. Caráter excepcional porque foi uma questão de adaptação do currículo do curso de licenciatura em matemática. Então, eu trago a experiência de uma disciplina num curso presencial que foi ministrada à distância para que a gente possa, para que eu possa exemplificar um pouco a vocês. Bom, então vamos começar pela aula de matemática. Então, um dos tópicos, uma das unidades trabalhada na disciplina de métodos numéricos computacionais são equações polinomiais e transcendentes. Então, isso que está na tela é um recorte do que está no Moodle na minha disciplina. Então, eu tenho um material que eu disponibilizo ali para os meus alunos. Eu tenho um material sobre numeração, localização e separação de raízes, que é produzido por mim, né? Os métodos da dissecção e o método de Newton, e disponho para eles também o download do GeoGebra, que é um software que nós utilizamos na disciplina. Então, é aquilo que eu disse para vocês, tem um software específico, ele está aí para que o aluno possa, então, fazer uso dele. Eu trago também um arquivo no Excel com algumas soluções de equações, solução de uma equação pelos métodos de Newton e dissecção, né? Trago também um outro arquivo de uma equação transcendente e trago um vídeo de um método, um vídeo que não fui eu que produzi, um vídeo que está na internet, né, que mostra o método da dissecção usando o Excel. Trago como material de apoio também, disponibilizo um livro que é da Universidade do Minho, certo? E tanto um livro que é texto como um livro de exercício, certo? Então, esse material é um material que está disponível na internet, que não fui eu que produzi e que eu disponibilizo para meus alunos. Eu peço para eles uma lista de exercício e peço que eles me enviem essa resposta. Essa lista, presencialmente, ela pode tanto ser feita usando algum software, como o Excel, por exemplo, uma planilha eletrônica, mas ela tem que ser enviada também pelo Moodle, porque é uma forma de registro. O que então eu alteraria, né, nesse momento de pensar que essa disciplina seria à distância? Eu incluiria um áudio, um podcast, explicando o que está disponível nesse espaço da disciplina, nesse espaço do Moodle. Um áudio explicando para o meu aluno o que está ali presente. Porque se eu faria isso presencialmente, mostraria para eles o ambiente. Como eu não estou presencialmente, eu faria uma gravação disso. É importante que as coisas estejam
detalhada, né, explicadas no ambiente para o nosso estudante. Então, eu incluiria um áudio explicando o que tem nesse espaço, certo? Também, né, incluiria um vídeo explicando cada conceito, sobre enumeração, localização, separação de raízes e os dois métodos, né, o método da bissecção e o método de Newton. Nesse vídeo, eu poderia fazer num quadro e gravar esse vídeo, eu poderia fazer numa lousa e gravar eu utilizando a lousa e explicando, né, cada um desses conceitos. Então, mas eu acho que seria uma coisa que importante. Solicitaria também que alguns exercícios desses que estão na lista fossem feitos usando a planilha eletrônica e outros que poderiam ser a critério deles, poderia ser usando papel e lápis e tirando a fotografia e enviando, né, para que eles possam ter então as duas formas de resolver esses exercícios. Então, seriam algumas adaptações, né? Algumas adaptações que eu faria nesse momento, nessa unidade, que é equações polinomiais transcendentes. Penso que essa lista, né, poderia ser um instrumento de avaliação, poderia ser um instrumento para que nós possamos conversar, né, após eles entregarem a lista, para a gente possa conversar sobre a lista. Eu também proporia, sim, uma webconferência para saber se eles estão com alguma dúvida, né? Então, e que dúvidas eles têm para a resolução da lista. Também essas dúvidas, elas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp ou utilizando um e-mail também, né? Isso vai depender daquela relação inicial, que é que acesso o meu aluno tem. Todos os meus alunos têm acesso no WhatsApp, então vamos resolver pelo WhatsApp. Não, uns têm por e-mail, outros pelo WhatsApp. Então vamos também diversificar essa forma de interagir com eles. Outra unidade dessa disciplina são sistemas de equações lineares. Então eu trago aqui um pouco de como eu organizei essa outra unidade que compõe a disciplina de métodos numéricos computacionais, né? Então eu tenho ali um slide sobre sistema de equações lineares, que é elaborado por mim, um material também sobre os métodos diretos, né? E sobre os métodos iterativos para a resolução de sistema de equações lineares. Tem um material que é disponibilizado pelo professor Geraldo Diniz, da Universidade Federal de Mato Grosso, que eu coloco, então, também disponível para os meus alunos. Tem um outro material que é proposto pelo professor Renato Almeida, né? E um livro que é o mesmo livro que eu coloco à disposição na outra unidade. Aqui eu simplesmente repito e indico o capítulo, né, que está discutido, que está exposto os sistemas de equações lineares nesse livro. Tem uma lista de exercício que eu peço e que peço para que eles me enviem. Então, como eu disse para vocês, isso é uma fotografia do que estava na minha página do Moodle na disciplina de métodos numéricos computacionais. O que eu proporia, então, aqui bom, antes disso, nessa unidade, eu peço para eles, né, que eles leiam, primeiramente, os sistemas de equações lineares, que eles leiam, que eles estudem o material que está disponível para eles, aquele material que eu acabei de apresentar para vocês, e para que a gente realize um trabalho. Então, aqui eu estou propondo um trabalho que é em grupo. Então, ali eu tenho as datas, que foram as datas que eu utilizei, né, no ano anterior, que seria, então, até no espaço de tempo do dia 29 ao dia 4, até o dia 13 do 5, por exemplo, eles teriam tempo para estudar esse material que eu disponibilizei. No dia 20, que seria em aula, em grupo, eles iriam esclarecer as dúvidas comigo, né, e começar a organizar esse material, porque eles iriam apresentar, cada grupo iria apresentar
para os demais estudantes um dos métodos. Essa é a ideia. Eu dividi os conteúdos, né, do sistemas de equações lineares, e cada grupo, eram 4 grupos, cada grupo então ficou com um método e iria apresentar para tudo. Mas antes de apresentar, eles produzem o material, me mostram esse material, né? E a gente constrói ou finaliza ele juntos, né? Então, depois, no dia 27, eles iriam apresentar para a professora, 20 minutos cada grupo, o roteiro de como eles fariam essa aula, tá? Então, a explicação do conteúdo em si, a forma como vai ser apresentado e as ferramentas que eles vão utilizar, até para eu poder também viabilizar todo o material para que isso seja possível, né? Até o dia 2/6, então, eles postariam o material no fórum e nesse período do dia 3 ao dia 17/6, eles apresentariam o material. Eles apresentariam os trabalhos, dariam aula, né, para os seus colegas juntamente comigo. Bem, após esse trabalho e todo esse processo, eu faço avaliação da presença deles nesse processo, né, se todo o grupo está presente, ou se é um do grupo que está presente, tudo é registrado, né? Para que a avaliação seja justa. Eu sempre digo, o trabalho é em grupo, mas a avaliação ela é individual, né? A avaliação do aluno ela é individual. Então, a participação do aluno no grupo ela é única, ela é própria. Então, a gente também tem que considerar isso. Claro, estou falando dos meus critérios de avaliação. Após, então, eles fazerem isso, eu pedi para que eles fizessem um mapa conceitual que mostrasse a compreensão deles sobre tudo o que foi estudado por eles no grupo e também apresentado pelos colegas sobre sistemas de equações lineares. E esse mapa conceitual é individual. Cada um vai mostrar a sua compreensão. Então, que adaptações eu faria, né, nesse trabalho, considerando que agora ele seria à distância? Que adaptações eu faria? Bom, eu pediria então para que eles dariam esse tempo para que eles pudessem estudar, né, sistemas de equações, esquematizasse o entendimento do grupo em relação ao método estudado, ao método que o grupo ficou responsável, né, e produzisse um material inicial com slides, exemplos, exercícios e que pudesse então me enviar o material produzido, seja por fotografia, se eles organizaram num papel, porque ainda nós estamos no momento assim, de rascunhar, né, de esquematizar o que vai ser produzido, né, para que eu possa entender o pensamento de cada grupo. Então, no dia 20, eu faria, que seria, já que eu não tenho aula presencial, eu faria uma webconferência, uma webconferência com cada grupo, né, em horários a ser esquematizados, combinados, marcados. O grupo 1 no horário, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4. Porque assim fluiria melhor também a conversa. Acho que uma conversa de no máximo meia hora seria mais do que suficiente. Após isso, então, até o dia 27, eles teriam que enviar os slides para o professor, né, no máximo 20 minutos, esses slides, onde esses slides teriam que ter, então, o roteiro da apresentação. A explicação do conteúdo, que eu disse, a forma que ele vai apresentar, né, as ferramentas que vão utilizar. Até o dia 2, eles postariam, então, o material completo no fórum, e do dia 3 ao dia 17, os colegas iriam acessar o material dos outros, né? Ou seja, cada grupo postaria o seu e acessaria os demais colegas e interagiria no fórum com a professora para esclarecimento de dúvidas a partir do que eles compreenderam que o colega fez. Claro que esse material que o colega produziu também tem que considerar que estamos todos em isolamento social. Bem, dando seguimento, como que eu pensaria então esse mapa conceitual que eu pedi que ele era entregue, né, para o professor e depois o professor iria conversar com eles? Bom, eu pediria, né, que ali eu dou a ferramenta, né, e peço para que eles construam o mapa conceitual e publiquem o mapa conceitual depois para que a gente possa conversar sobre ele.
Eu inseriria um título dizendo que essa é uma segunda parte do trabalho, porque eu acho que teria que ficar mais explicado do que está lá nesse momento, né? Que esse seria o segundo passo, né, do trabalho, uma segunda parte, que é construir um mapa conceitual sobre sistemas de equações lineares. Gravaria um podcast explicando essa segunda parte e também explicando o que é um mapa conceitual, para que eles possam entender, nem todos sabem o que é um mapa conceitual. Eu trago também alguns exemplos de mapa conceitual produzidos por outros estudantes sobre outro conteúdo, né? Então eu trago eu pedi autorização para esses colegas e publiquei esse material para os outros, né? Então, e ali cada grupo então tem um espaço para publicar o seu trabalho. Eu gravaria então um podcast explicando cada mapa conceitual desses alunos que produziram sobre problemas numéricos e aritmética de máquinas digitais, né? Então eu explicaria esse mapa conceitual, explicaria o mapa conceitual sobre hipertexto e um mapa conceitual sobre pensamentos, né? Então, quer dizer, são mapas conceituais diversos, mas que eu tive autorização para poder utilizá-los. Bom, então, basicamente seria essas adaptações que eu precisaria fazer para que a minha aula de métodos numéricos, ou para que essas duas unidades, na verdade, estivessem aptas, né, prontas para que o aluno pudesse acessar remotamente. Então, eu vou mostrar para vocês a aula de Educação Matemática e Docência 3, que é a disciplina, como eu falei, que eu trabalhei com ela à distância no curso presencial. Então, essa disciplina ela já foi pensada que o aluno estaria à distância. Então, vocês vão ver que ela está muito mais detalhada. Eu trago duas unidades também dela, né? Então, eu faço essa disciplina. Na época eu trabalhei, tive 80 alunos nessa disciplina à distância e eu contei com o auxílio de duas orientandas minhas de doutorado, né? Então vocês vão ver que todo tá no nós aqui, porque nós trabalhamos nós as três juntas, tá? Então aqui eu explico a disciplina, dizendo os tópicos que elas são divididas, como que vai ser a dinâmica, né? Quais os horários que nós vamos estar disponíveis, tanto online quanto presencialmente, porque a gente tinha essa questão, eu não tinha uma aula com elas, mas eu tinha um horário em que eu estava na universidade disponível, caso eles tivessem alguma dúvida, e as meninas também estavam junto comigo, né, disponíveis. Então aqui eu explico o que eu quero chamar a atenção de vocês é também dos critérios de avaliação, que eu acho importante da gente deixar claro numa disciplina como essa. Então, os critérios de avaliação que nós iríamos considerar em todas as atividades solicitadas nessa disciplina. É a pontualidade de entrega, a formatação de um material que é acadêmico, né, os dados de identificação, as referências, tudo aquilo que esperamos, né, as consultas, as produções que esperamos de um trabalho acadêmico. Iríamos considerar a coerência, a coesão, a progressão e autonomia, né, e a criticidade textual também do aluno, nesse material que ele produz, né? Iríamos considerar, avaliar a interação via fórum e o posicionamento em relação à argumentação teórica, certo? Porque não é simplesmente, não é cópia, né? Nós queremos, nessa disciplina, ver o argumento do aluno, o ponto de vista, né? As apresentações requerem as explicações, e requerem explicações coerentes em relação, claro, ao que está sendo proposto. E aí, então, a gente já valorou também ali qual o valor de cada uma desses critérios que iríamos avaliar. Então, um dos tópicos da disciplina é a inovação da matemática escolar. Nesse tópico, então, nós ali solicitamos aos alunos, né, que eles lessem um texto que fala sobre o currículo de matemática no ensino médio
finlandês assistisse um vídeo que é que se intitula, né, um novo modelo de ensino baseado no projeto Escola da Ponte, e que eles respondessem a alguns questionamentos. Então aqui o processo de avaliação ele já está bem introduzido, né, na dinâmica, porque cada atividade que a gente propôs para o aluno, ela foi avaliada, né? Então eles responderam esses questionamentos. Tá? Eles fizeram questionamentos, na verdade eles leram, responderam alguns questionamentos, depois fizeram outros questionamentos. Após, nós pedimos então para eles que eles fizessem uma pesquisa na internet, né, de acordo com as respostas que eles deram, e que represente o que eles pensam que é inovação no ensino de matemática. Publicaram, então, esse material que eles encontraram e um pequeno texto explicando por que eles consideravam que essa atividade era uma inovação. Tá? Então, o que a gente traz ali nos questionamentos? Elabore um documento de acordo com os critérios avaliativos que apresente uma compreensão sobre os questionamentos abaixo. Qual a ideia principal do texto? Quais ideias pertinentes discutidas pelo autor que merece destaque? Quais os argumentos apresentados pelo autor em relação ao ensino de matemática na Finlândia? Como você compreende o processo educativo brasileiro? Aponte possibilidades e limites. Então, são textos onde que ele iria produzir a partir desses questionamentos, ou seja, a gente está sempre buscando e mostrando, né, que existem critérios, que ele tem que estar conectado com esses critérios. Vocês podem observar ali que nós tínhamos 80 participantes e que tivemos 66 envios, né, dessa atividade. Bom, também nós convidamos nesse tópico uma professora de matemática da rede pública, a professora Janice Rubira Silva, para desenvolver um trabalho com eles. A professora Janice, ela trabalha com ensino de matemática, então ela fez uma conversa e uma proposição para os alunos. Então, nós também pensamos que isso é possível da gente fazer, considerando esse nosso contexto. Outra questão que tem que estar clara é com os alunos e sempre publicada, né? Sempre com acesso, porque eles vão esquecer, porque eles têm várias disciplinas, eles não vão ter só a nossa disciplina à distância, e o aluno presencial, ele não está acostumado ao ensino à distância, ele não está predisposto, ele não entrou no curso para cursá-lo à distância. Então, a gente está sempre organizando e lembrando, olha, vamos estar online essa semana, ou os nossos horários presenciais, que não é o caso, né, mas os nossos horários fixos, o que a gente vai estar ou no fórum, ou no chat, ou na conferência, são esses. Então, é importante que a gente tenha essa divulgação na nossa página. Né? Aqui também eles fizeram questionamento, vários fizeram os mesmos questionamentos, e nós fizemos então um comunicado. Nós gravamos aqui, né, um podcast, gravamos no celular, depois publicamos na página, com algumas informações que eles estavam nos pedindo. Então, eu creio também que essa possibilidade de usar o celular, que nós temos de usar o celular para gravar e depois colocar esses recados ou esses esclarecimentos de forma mais rápida na página, é um recurso que vale a pena ser utilizado. E é fácil de ser utilizado. Bom, um outro item trabalhado nessa disciplina foi as mudanças paradigmáticas e propostas de intervenção na área da educação especial. Então, nós convidamos aqui o professor, ele é nosso aluno na pós-graduação, o professor Rodrigo Vital, né, para conversar um pouco sobre esse assunto, né. E ele fez, então, um vídeo, ele gravou um vídeo, nós tivemos um problema com o vídeo, que foi o tamanho do vídeo, mas que resolvemos. Como? Publicando no canal do YouTube, né?
ele tinha um canal do YouTube, depois eu criei um canal do YouTube, onde também eu estou disponibilizando esse vídeo, porque ele não tem o problema desculpa, não tem o problema do tamanho do vídeo para poder publicar. Então, foi tranquilo essa publicação. Foi um trabalho bem interessante que o professor Rodrigo, então, solicitou aos estudantes e conversou, ele solicitou que cada um deles, né, pensassem e gravassem um vídeo de como utilizariam um recurso, né? No caso ali, ó, cada um teria que escolher, né, algum conceito matemático e teria que explicar como que ele usaria numa situação de um deficiente visual. Então a gente especificou, né, a questão da deficiência visual em sala de aula para que os alunos pudessem pensar então como iriam lidar com essa situação que hoje é uma realidade nas nossas escolas. Bom, para finalizar então, vamos só tentar pensar nessa questão da avaliação. Os critérios de avaliação, eles têm que estar expostos, né? Eles têm que estar acordados com os estudantes. Né? O estudante tem que saber de que forma ele vai ser avaliado, de que forma tudo o que está acontecendo na disciplina, toda a participação dele, todo o envio de atividades, como que cada uma delas vai ser avaliada. Outro ponto importante que diz respeito a nós professores é registrar todas essas ações dos estudantes. Então, a organização desses registros, ela é fundamental. Como nós fizemos isso? Então, por exemplo, na disciplina lá de métodos numéricos, que é uma disciplina presencial, como eu disse para vocês, eu tinha com eles ali a nota do primeiro bimestre, por exemplo, no primeiro bimestre com eles eu só trabalhei com prova, então tá ali a nota da prova, né? No segundo bimestre eu trabalhei a gente trabalhou com trabalho em grupo. Então, eu avaliei o planejamento do material, a participação do aluno no grupo, a apresentação e o mapa conceitual. Então, esse somatório, né, compôs a nota, então, do segundo bimestre, certo? Ou segunda nota, enfim. Só tem que estar registrado para que a gente possa... eu também registro algumas coisas do lado. Ó, faltou no dia da reunião, faltou no dia em que o grupo se reuniu, ou não participou, no caso da webconferência, porque a gente tem que estar registrando para não esquecer. Bom, na disciplina de educação matemática, a gente, no início, no primeiro módulo, como os alunos estavam iniciando, como eu disse para vocês, eles são alunos do presencial, estavam fazendo aula à distância, a gente avaliou as três atividades que foram pedidas, se em mais ou menos, certo? Então, a gente não usou ainda um critério de nota. Depois a gente compôs a nota final. Então, quem tinha tudo mais, tirou 10, por exemplo, né? Quem tinha um mais e dois menos, por exemplo, ficou com 3. Quem tinha um mais ou menos, um mais, 2 mais, ficou com 9. Então, a gente foi organizando, fazendo também uma escala, um critério para a nota, que foi também publicizado para os alunos. Tá? Já no segundo unidade dessa disciplina, que era a profissionalização da docência, nós trabalhamos 3 atividades também, e cada atividade, então, tinha um peso e tinha uma nota. Então, a atividade 3, a atividade 1, desculpa, tinha peso 3, a atividade 2 tinha peso 6 e a atividade 3 tinha peso 1. E dessa forma, então, a gente compôs a nota a segunda nota, né? A segunda nota que fez a média, na verdade, do primeiro bimestre, tá? Então, foi essa forma que a gente conseguiu registrar e fomos acompanhando, porque vocês imaginam, inscritos 80 alunos, tivemos 66 até o final dessa disciplina, que foi uma disciplina semestral. Então, a gente manter esses registros
e manter essa interação e essa troca com o estudante, ela era fundamental. Claro que com um número elevado de estudantes, eu contava com o auxílio das duas colegas, as minhas duas orientandas, o que facilitou bastante. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês e para compartilhar. Eu me coloco à disposição, né, para conversar a qualquer momento. Esse é o meu trabalho, meu grupo de pesquisa se chama Educação à Distância e Tecnologia. Então, a gente estuda, a gente faz a educação à distância, mas a gente estuda também sobre educação à distância e tecnologia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar um pouco a minha experiência. Muito obrigada. E essas fotos, então, são do entardecer, essa foto, né, que é a foto inicial e final, entardecer da nossa cidade de Rio Grande. Tá bom? Obrigada.